Que bom ter você por aqui. Gente, uma palavra que eu acho importante é a tal da discrição. Vocês concordam comigo? Hoje em dia, então, é algo raríssimo, né? Em tempo de redes sociais, todos postam tudo a todo tempo. Você também é uma pessoa assim? Ou prefere ficar nos bastidores, uma coisa mais discreta? Por que eu tô falando isso? Bom, no final deste vídeo vai ter uma conclusão legal, uma frase que conclui bem o que eu tô falando aqui. Mas eu tô citando discrição porque hoje nós vamos repercutir uma reportagem da correspondente em Londres do The Washington Post, a jornalista Carla Adam, que fez uma análise sobre o documentário da Netflix que tá dando o que falar, né, sobre o príncipe Harry e Meghan. A tentativa do príncipe Harry e Meghan de assumir o controle da narrativa de sua desavença com a casa de Windsor e, claro, né, não podemos esquecer disso, lucrar com isso está provocando forte emoção na Grã-Bretanha. Essa série documental será sobre os altos e baixos dessa história toda até aqui. Eu preciso primeiro lembrar vocês, eu não estou aqui criticando a Meghan não, mas vamos ser realistas, ela, por mais que ela possa ter sofrido o que for que ela sofreu, ela é atriz. Então a gente pode esperar um belo desempenho por parte dela por trás das câmeras. Ela vai saber chorar, talvez um pouco mais até, né, para comover aí, para todo mundo se sentir sensibilizado talvez com a história dela. Não tirando a importância ou a dificuldade que talvez ela tenha passado ou ainda passe. Ao final de um dos trailers divulgados pela Netflix, Meghan, duquesa de Sussex, olha para a câmera e pergunta: não faz mais sentido ouvir nossa história de nós mesmos? Em contraste com os Estados Unidos, onde o casal que largou seus empregos reais e se refugiou na Califórnia é visto de forma um tanto calorosa, o público britânico vê os Sussex com mais mágoa, mais desconfiança. Alguns concordam com a opinião de Harry e Meghan de que o palácio não apoiou o suficiente, que os tabloides eram racistas, mas especialmente em um inverno em que os aluguéis disparam e os custos de aquecimento são um tópico recorrente de conversa, as pessoas parecem relutantes em mostrar muita simpatia à realeza rebelde e não aceitam o argumento de que a Polícia Metropolitana deveria ser responsável por sua segurança quando na Grã-Bretanha. Bom, mas isso não significa que as pessoas não vão assistir ao programa que a Netflix está promovendo com otimismo como um evento global. Harry e Meghan estão pela primeira vez se abrindo sobre esse relacionamento. Esse documentário de 6 episódios faz parte de um acordo multimilionário, vocês devem imaginar, né, com a Netflix. Os 3 primeiros episódios serão lançados nesta quinta-feira, 8 de dezembro, e os últimos 3 no dia 15 de dezembro. Isso tudo na preparação para a publicação programada para o próximo mês da obra Memórias de Harry, Spare, que ele promete ser um relato inabalável da vida real. Harry e Meghan afirmam que cederam algum controle editorial na produção da série documental. Estamos confiando nossa história a outra pessoa e isso significa que ela passará pelas lentes dela, disse Meghan à revista Variety. Mas além de cooperar para as entrevistas, o casal concedeu acesso de forma bem seletiva, claro, e forneceu parte dos vídeos. A empresa deles de mídia com fins lucrativos, Archewell, está listada como um dos 2 produtores. O The Washington Post enviou perguntas à Netflix sobre se o casal tinha alguma opinião a respeito do roteiro, edição ou corte final, mas o streamer não os respondeu. Claro, né? Vocês se lembram que os esforços de curadoria de imagens da família real britânica certamente não são novos. A operação de relações públicas do palácio era a mando de um influenciador estabelecido muito antes do Instagram. E ambos os pais de Harry, Rei Charles III, gente, falei Ray, o Rei Charles III, e quase que virou cantor, né? Ray Charles, grande Ray Charles, e a princesa Diana sentaram-se para entrevistas com jornalistas simpáticos e cooperaram em biografias
claro, em favor deles, óbvio, né? Apesar de que mesmo que a Diana tenha feito além do que ela talvez poderia, se ela tivesse mantido talvez a discrição, ou como o Príncipe Philip, pelo menos a série mostra isso na quinta temporada que está no ar agora, a mais recente, né? O Philip diz, como é que ele falou mesmo? Esqueci. Que a Diana deveria saber jogar o jogo, né? Para estar ali na vida de uma realeza, como uma alteza real. Acontece que Mary e Meghan tiveram que adotar novos meios para contar a história deles. No início, tratava-se de construir presença na mídia social, mas desde que deixaram o cargo de membros da realeza e tiveram que abrir mão de suas contas no Sussex Royal, eles se voltaram para podcasts, além de entrevistas na TV, nós sabemos, né, principalmente com Oprah Winfrey, e inclusive também entraram com ações judiciais contra tabloides britânicos. Muitos temas aparentes da série documental são aqueles que já os atingiram antes. Em um clipe, Harry fala sobre a dor e o sentimento das mulheres, presumivelmente incluindo sua esposa e mãe, que se casam com alguém de sua família. Os trailers mostram fotos inéditas, incluindo fotos do casal em momentos felizes, pulando no ar, se beijando no casamento. Há também momentos muito mais sombrios em que Meghan parece estar chateada. Os trailers sugerem que o assédio da mídia e o fanatismo online são os culpados. É sobre ódio e sobre raça, diz Christopher Bowsey, cuja empresa de tecnologia desenvolveu uma ferramenta para rastrear o ódio no Twitter. Ele disse ao The Post que foi entrevistado para o documentário por 2 horas no mês de março. Com base no que sei sobre campanhas direcionadas, é importante que as pessoas entendam o que esse casal passou. É importante obter o lado deles da história, disse ele. Existe uma hierarquia da família, diz Harry a certa altura. Há vazamento, mas também há o plantio de histórias. É um jogo sujo. Bom, segundo a jornalista do The Washington Post, se é um jogo sujo, quem está jogando? O irmão de Harry? O William, herdeiro do trono? Ou seu pai, o novo rei? Se houver um degelo nas relações entre Harry e Meghan, que vivem na Califórnia, e seus parentes na Grã-Bretanha, isso não será exibido nos trailers. Também acho que não. Já o segundo clipe termina com Harry dizendo: ninguém sabe toda a verdade. Nós sabemos toda a verdade. Só que no geral, né, gente, o material promocional transmite um senso incrivelmente forte de vitimização. Isso foi o que disse até o Valentin Low, autor de, traduzindo aqui o título do livro, Cortesãos, Intriga, Ambição e os Jogadores Poderosos por Trás da Casa de Windsor. Pois é, há um debate razoável a ser feito sobre se a instituição real fez o suficiente para apoiar aqueles que se casam com ela, disse Low em entrevista ao The Post. Mas Harry perde quando diz que ninguém sabe toda a verdade, além deles, insinuando que eles têm o monopólio da verdade. E aquelas mulheres que dizem que foram intimadas por Meghan, elas também têm uma verdade. Aliás, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixem nos comentários aí, né? Cada pessoa tem um ponto de vista, é legal ver o ponto de vista de vocês. Diferentes alegações, diferentes opiniões, né? Isso é muito legal. Aliás, quero mandar um abraço pra gente, não bonita, Estefânia, do Rio de Janeiro. Estefânia, um beijo pra você e pra sua mãe, Regina. Regina, você sabe que Regina em latim quer dizer rainha, né? Então, tá tudo certo. Bom, a alegação da verdade do documentário que a gente tá falando aqui da Netflix, ela já foi prejudicada, sabia disso? Por perguntas sobre algumas das fotos que ele usa. Uma que mostra um banco de fotógrafos que parecem ser da estreia de um filme de Harry Potter em 2011. Que loucura isso! Harry e Meghan se conheceram em 2016 e se casaram 2 anos depois. A reação dos jornalistas dos tabloides foi defensiva e dura. Piers Morgan, colunista do The Sun e crítico de longa data de Meghan, cuja voz pode ser ouvida no trailer,
escreveu recentemente: outro dia, outro trailer nauseante e egoísta dos renegados reais Meghan e Harry para o próximo lixo da Netflix de sua família. O Times of London publicou uma manchete de primeira página que declarava: o príncipe Harry e Meghan declararam guerra total contra a família real. No Spectator, o colunista de fofocas anônimo da revista, conservadora por sinal, começou sua opinião sobre os trailers com: rápido, enfermeira, passe a bolsa de doente. O casal mais acordado de todo o Oeste está de volta. E aí ele continua: em um fragmento glorioso, Harry, aquela personificação da aristocracia inglesa, lamenta como existe uma hierarquia da família na realeza. Quem sabia? Enquanto alguns condenam Harry e Meghan por tentar levar sua própria narrativa para o domínio público, há muitos precedentes. Todos eles têm tentado contar suas histórias de uma forma ou de outra desde 1969, disse Lowe, referindo-se aos Windsor. Esse foi o ano em que a BBC exibiu o documentário Fly on the Wall Royal Family. A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip convidaram as câmeras para mostrar o lado privado e humano da vida real. Há imagens da rainha comprando sorvete e Charles mexendo no molho para salada e tal, junto com a monarca conversando com o presidente Richard M. Nixon. Foi um grande sucesso, visto por uma audiência global de mais de 350 milhões. Mas a realeza pode não ter gostado muito do resultado final e fez parar de ser exibido logo depois. A gente sabe também que Charles e Diana também tentaram contar seu lado das coisas depois que o casamento de conto de fadas acabou, né? Conclusão disso tudo, gente. De certa forma, porém, ninguém exerceu maior controle de imagem do que quem? A rainha. Ela nunca se sentou para uma entrevista formal com um jornalista em 70 anos no trono. Bom, nossa frase de encerramento de hoje refere-se, como eu disse antes, à palavra discrição, pela escritora Marta Medeiros. Ela diz assim: você é feliz? Não espalhe, já que tanta gente se sente agredida com isso. Até o próximo vídeo, gente!